Olá, amigos e amigas. Vamos gravar a terceira parte da aula de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 3 de outubro de 2020, 14h30. Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Estamos vendo o item 7 desse capítulo, que é a dupla vista. Na primeira parte da aula falamos de 8 questões, se eu não me engano, mas na segunda parte, pelos exemplos e histórias que fomos contar para ilustrar, falamos apenas de 2 questões. Então agora nós vamos para 449. A pergunta 449 é a seguinte: a dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Toda mediunidade ela pode ter um desenvolvimento espontâneo, né? Mas a vontade tem um efeito. E aqui ele cita médiums não espíritas, né? Ele usa a expressão chamadas leitoras da sorte. Ele usa essa expressão, leitoras da sorte, que elas fazem, né, de tal maneira, exercitam de tal maneira que elas conseguem, ao atender as pessoas, visualizarem situações, né, e dar informações. Nossa, Edmir, mas o Espiritismo acredita nessas pessoas que leem a sorte? Na verdade, gente, a mediunidade não é propriedade do Espiritismo. A mediunidade existe antes do Espiritismo, sempre existiu, sempre vai existir, existe em todos os lugares. E algumas pessoas são de fato médiums, aí não conhecem o Espiritismo, ou eram médiums antes mesmo do Espiritismo, e fazem um uso diferente daquele que o Espiritismo orienta em relação à mediunidade. Por exemplo, cobram, né, para dar alguma informação. Claro que isso é completamente contrário ao jeito de ver e pensar a mediunidade que o Espiritismo nos ensina. Mas sim, é possível que muitas dessas pessoas ditas leitoras de sorte aí sejam médiums e tragam informações verdadeiras, como também é possível em qualquer situação que haja charlatanismo, né? Pessoas que inventam histórias aí. Eu me lembro de uma história de um amigo nosso do movimento espírita. Ele era de Franca, mas era professor na Universidade de Maringá, na UEM, e ele foi sequestrado e assassinado com 33 anos. Ele era nosso companheiro de mocidade espírita, um pouquinho mais velho do que a gente, e na época, né, mais velho na época. E ele foi sequestrado e assassinado. E o corpo dele não tinha sido encontrado, ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Uma semana depois, a família, espíritas de Franca, né, procuraram uma médium não espírita que tinha essa característica de ver as coisas da dupla vista. E ela então se concentrou e descreveu, falou: olha, o corpo dele está em tal lugar, ele já está morto, ele foi morto, aliás, no próprio dia. Isso era um sábado, o sequestro tinha acontecido no domingo anterior, 6 dias antes, né, à noite. E ela descreve, eles anotam tudo isso que a médium tinha falado, levam até o governador do estado, porque como ele era professor da Universidade Estadual de Maringá e o reitor da universidade era assessor do governador, eles conseguem levar isso até o governador, que estava num evento lá em Maringá. Chegando lá, a mãe fala assim: olha, eu não sei se o senhor acredita, se o senhor não acredita, mas a polícia do senhor não conseguiu descobrir, nós fomos numa médium e ela deu essas informações. E o governador, se eu não me engano, eles me contaram que era o Roberto Requião, o governador lá naquela época. Ele pegou o papel com as informações e falou: olha, não importa se eu acredito ou não, mas como não descobriu, nós vamos seguir essa pista. Mandou entregar para o esquadrão anti-sequestro, né, aquelas informações, e que eles seguissem a pista. E aí, na manhã do domingo, seguindo aquelas orientações, eles descobriram o corpo. Então veja, uma médium que não era espírita, né, desse tipo aí, leitora de sorte, aí, que fazia esse tipo de coisa, mas que era médium de fato e que trouxe informações que
acabaram ajudando aí a polícia a localizar o corpo. E eu quero citar também um filme com o Tom Cruise, não me lembro ao certo, mas é lá do começo dos anos 2000, acho que lá por volta de 2001, 2002 esse filme, que chama Minority Report, A Nova Lei, e fala justamente da utilização de médiums para descobrir crimes, só que a ideia ali do filme é que esses crimes fossem descobertos antes, não é? Que os médiums pudessem dar pistas para a polícia, não depois apenas, mas antes, e aí a polícia conseguiria evitar isso. Não vou dar mais spoiler do filme, né? Minority Report com Tom Cruise, vale a pena assistir, mas também se trata de mediunidade sendo usado de uma maneira completamente diferente aí, que é pela polícia, né? No caso por órgãos de repressão para descobrir crimes aí. A questão, olhando o nosso tempo aqui, a questão 450A. Essa faculdade se liga à organização física? De alguma maneira sim. Todos nós, quando encarnamos, já temos a missão, a tarefa de algumas mediunidades ou não nessa encarnação, e o nosso corpo físico ele vem preparado para aquilo. Então, sim, depende de organismos também que já estão preparados para aquilo. Questão 451. De onde vem que a dupla vista parece hereditária em certas famílias? Então, vou voltar nos exemplos não espíritas, as benzedeiras, né? Que parece que passava de mãe para filha, né? De alguma maneira, no passado, já se encarnava então com essa tarefa de receber a função aí de continuar o que a mãe fazia, o que a avó fazia, o que a bisavó fazia. Então, o organismo trazia realmente algumas predisposições para o desenvolvimento dessa tarefa mediúnica. Questão 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Circunstâncias extremas, né? E aí eles dizem que sim, que pode, uma doença, proximidade de um perigo, uma grande comoção pode desenvolver. Por quê? Porque nós ficamos muito mais, por essa emoção, por essa situação, às vezes mais ligados ao mundo espiritual e conseguimos a emancipação da alma de maneira mais significativa. E aqui tem um comentário do Kardec que fala que as seitas, os partidos que foram perseguidos ao longo da história, tiveram numerosos exemplos de pessoas que conseguiram, de alguma maneira, perceber isso, né? Que eles seriam atacados, que o local que eles estavam seria invadido. Então foi uma dupla vista. Alguém ali teve uma expansão da alma e falou: olha, o pessoal está chegando. Mas como você sabe, né? Nós estamos aqui, não, está chegando. Então eles falam que na história tem vários exemplos. Podemos citar Joana d'Arc. Ela ajudou os franceses a vencer a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, e era justamente isso que ela fazia. Ela estava lá junto com o exército francês e falava: ó, os franceses estão vindo, os ingleses estão vindo por tais lugares, tem tantos mil cavaleiros, tantos mil escudeiros, tal. Ela dava toda a informação, quer dizer, uma expansão, não é nem mediúnica, mas podia ser, porque ela dizia sempre de duas mentoras, duas santas da igreja inclusive, que eram mentoras dela, que contavam isso. Aí nesse caso seria mediúnico, mas ela visualizava também, e aí poderia ser simplesmente anímico, uma expansão da alma. A questão 400, a gente sabe, né, que ela foi queimada pela igreja justamente porque a igreja dizia que os santos, né, não falavam diretamente com as pessoas, só através da igreja. E ela falou: não, falava comigo sim, né? Falava comigo. Eles usaram da mediunidade dela, depois a queimaram por isso, só que depois ela foi canonizada, se eu não me engano, em 1920, começo do século XX, ela foi canonizada, virou santa, né? Justamente por esses feitos mediúnicos aí. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Nem sempre, né? Às vezes elas acham
Eu falo, mas você não está vendo, né? Ela não tem consciência que aquilo é um fenômeno de expansão da alma, nem sempre tem consciência. Normalmente, quando começa a acontecer, hoje em dia, no Brasil, por exemplo, as pessoas procuram o centro espírita. Fora do Brasil, muito menos centro espírita, às vezes procura médico, procura outros caminhos. Mas aqui as pessoas vão ao centro espírita e muitas vezes encontram a resposta que queriam. A questão 454A, a última. Esta faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas, né? Ou seja, ver o futuro? Sim, não é? Em algumas situações, sim, porque há uma expansão da alma, né? Uma emancipação da alma, e é capaz, então, de perceber o que está por acontecer. E aqui o exemplo que eu dei da Joana d'Arc fica simples, né? Imagine que eu estou aqui em Bebedouro e o exército que vai me atacar está em Monte Azul. Ninguém aqui está vendo, né? Mas o exército está vindo em minha direção. Com essa expansão da alma eu posso prever o futuro, posso dizer o que vai acontecer daqui a alguns minutos, né? Então eu estou prevendo o futuro, por quê? Porque eu fui capaz de, pela emancipação da alma, ver algo que pela visão do corpo físico não seria capaz. Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula.